Capítulo 59. A partida. A reunião fora uma perda de tempo. Apesar das discussões e do medo estampado em alguns rostos, ao final todos eram a favor de seguir com Sexto. Não havia outra escolha plausível. Tão logo o conselho se dispersou, começaram os preparativos. Ninguém esperou que Casual retornasse. Era agora ou nunca. Decidiram levar tudo o que pudessem transportar sem levantar suspeitas: animais de cria, sementes e mudas, grãos para consumo e para plantio, armas e ferramentas. Tudo seria organizado em grupos de 10 pessoas, partindo aos poucos, para não atrair atenção e não comprometer os negócios de Heinz. Sexto observava o vai-vem silencioso, o coração pesado. Foi então que ergueu o braço, apontando ao longe. Vejam, é Casual. Os homens se voltaram. O guerreiro vinha pelo caminho em passo firme, poeira erguendo-se ao redor. Casual aproximou-se até ficar diante do grupo. Respirou fundo, limpou o suor da testa e disse, sem rodeios. Heinz concordou. Um sopro de alívio percorreu a assembleia contida. Sexto assentiu com gravidade. Ótimo, a primeira carroça já pode partir. E assim foi. Entre murmúrios e olhares ansiosos, uma carroça avançou devagar pela estrada. 2 touros poderosos puxavam o veículo pesado. Ao lado, um cavalo e uma égua conduzidos por 2 homens que guiavam as preciosas vacas, 2 adultas e seus bezerros. Atrás, amarrados por cordas curtas, iam um bode e 3 cabras, cabisbaixos, e dentro do carro, entre fardos de palha, empilhavam-se gaiolas com galinhas e galos, sacos de milho, cevada, trigo e outros grãos cuidadosamente ensacados. Sexto aproximou-se dos homens que partiriam, e lhes estendeu uma pequena bolsa de couro. Levem estas moedas. Se forem parados, subornem quem for necessário. Estes guardas romanos venderiam até as próprias mães pelo equivalente ao preço de uma caneca de cerveja. Os homens o olharam com respeito silencioso. Então, com um estalar de rédeas, o cortejo improvisado iniciou a marcha, desaparecendo lentamente na estrada sinuosa que cruzava a planície. E assim começou o êxodo. O restante do dia foi dedicado a ajustar os detalhes da travessia. Ezra supervisionava a separação das ferramentas e sementes. Bartarrotep selava as provisões em recipientes de couro. Clórinhas instruía os jovens sobre como cuidar dos animais durante o trajeto. Ninguém mais discutia o plano. Era como se, ao dar o primeiro passo, o futuro já estivesse em marcha. À noite, quando o silêncio tomou o lugar das marteladas e dos cochichos, Sexto sentou-se sob a varanda do celeiro. Acompanhado por Brida e Énora, o velho mantinha os olhos na estrada, como se cada curva pudesse devolver a ele os que partiam. Você está preocupado? Perguntou Brida, baixinho. Estou cansado, respondeu ele. Mas o cansaço agora não importa. O que importa é que vão. Que alguém vá. Que não morramos todos aqui. Casual aproximou-se. Vinha sozinho, as mãos ainda sujas de terra, o semblante duro. Sentou-se ao lado de Sexto e passou a observar o escuro com eles. Amanhã partem mais 10, disse. E depois mais 10, e mais 10, até não sobrar ninguém aqui, exceto os fantasmas. Os fantasmas, murmurou Sexto. Esses não se vão nunca. O silêncio reinou por alguns segundos, até que Énora, com sua voz delicada, perguntou, e quando for sua vez, Casual? Ele hesitou por um momento, depois respondeu, só vou partir quando todos os outros tiverem ido. Até lá, eu fico. Sexto não disse nada, mas tocou o ombro do guerreiro com a mão trêmula, um gesto de aprovação, de gratidão e de despedida, pois no fundo, todos sabiam que os dias dali em diante seriam feitos de muitas despedidas. No entardecer do dia seguinte, apenas mais 2 carroças estavam prontas para partir. Ezra viajaria na penúltima, junto com Énora, levando parte do ouro romano escondido sob mantas e grãos. Mas, quando já se preparavam para subir, um pequeno destacamento de 6 soldados surgiu pela estrada, vindo em passo calmo, mas firme. Senhora, senhor, cumprimentou o primeiro deles, com polidez. Lamento atrapalhar a partida, mas precisamos tratar de um assunto com Sexto. É o senhor? Disse, olhando diretamente para Ezra. Énora, sem hesitar, respondeu, não, este é apenas um amigo. Está sendo levado a um vilarejo vizinho para receber certos cuidados. O senhor não parece muito bem. Será que posso ajudar? Insistiu o soldado, descendo do cavalo com falsa gentileza. Ao mesmo tempo,
O segundo soldado também desmontou e começou a remexer na carroça, abrindo mantas e vasculhando sacos. Por favor, não toquem, protestou Énora, firme, tentando manter a compostura, antes que a tensão escalasse ainda mais. Sexto surgiu ao longe, acompanhado de Kazuo e Yoruert. O velho andava com calma, mas seus olhos estavam em chamas. Creio que estão procurando por mim. Imagino que seja sobre os impostos. Mas a data ainda não chegou. O soldado assentiu, sem muito interesse no assunto. Sim, logo será o dia. Mas também estamos investigando. Há relatos de salteadores e forasteiros nas mediações. Vocês viram algo suspeito? Sexto cruzou os braços e respondeu com frieza. De fato, estamos procurando por alguns forasteiros que passaram por aqui há 2 dias. Por que não chama seus homens e entramos? Podemos conversar melhor lá dentro. Creio que podemos conversar aqui mesmo, retrucou o soldado, desconfiado. Nesse instante, o outro militar tocou um dos sacos e ouviu o som abafado de moedas. Curioso, puxou e abriu-o parcialmente. Seus olhos brilharam ao ver o ouro reluzente entre os grãos. Estranho que não estejam protegendo uma carga tão valiosa, comentou ele, sarcástico. Como disse, há forasteiros rondando. Sexto franziu o senho. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Então, 2 flechas silvaram no ar e cravaram-se nos peitos de 2 soldados montados. Caíram antes mesmo de entenderem o que os atingira. Kazuo surgiu como um raio. Com uma lança curta, atravessou o peito do terceiro soldado com força bruta. O último soldado, o que estava perto da carroça, avançou sobre ele. Kazuo abaixou-se num movimento veloz e preciso, cortando a pata dianteira do cavalo com sua lâmina. O animal tombou com um relincho de dor, arrastando o soldado ao chão. Antes que ele pudesse reagir, Kazuo já estava sobre seu corpo, e com um golpe fulminante, cravou Gladius pelo ombro, entre o trapézio e a clavícula, atravessando a caixa torácica até atingir o coração. Ao mesmo tempo, Sexto avançava contra o soldado que o interrogava. Sem hesitação, enfiou um punhal em sua garganta, cortando a jugular com precisão seca. Sangue jorrou em silêncio. O quinto corpo tombou junto à carroça, fora empalado por um dos jovens, que escoltavam a carga, escondido entre os fardos. O silêncio que se seguiu era pesado, sufocante. Sexto limpou a lâmina no manto do homem morto, depois virou-se para os demais. Vão, limparemos essa sujeira e sumiremos com esses corpos. Partam agora. Nós os alcançaremos mais tarde. Arrumaremos tudo como se nada tivesse acontecido. Kazuo olhou para ele por um instante, depois apenas assentiu, já puxando os corpos para fora da estrada. E a travessia, mais do que nunca, precisava continuar. Após cuidarem de tudo, Sexto ficou ali, parado, encarando em silêncio as terras que estavam prestes a abandonar. A antiga oficina, o pequeno templo improvisado, os campos agora vazios. Cada detalhe parecia carregar a alma dos que ali haviam vivido, amado e resistido. Yoruert, Kazuo e os outros terminaram as últimas amarrações com eficiência e brevidade. Os cavalos já relinchavam, inquietos, prontos para partir. Yoruert se aproximou e disse suavemente: Pai, temos que ir. Sexto permaneceu imóvel, o olhar perdido, o rosto duro, mas trêmulo. Pai, sim, respondeu, como quem retorna de um mergulho profundo dentro de si. Deixe-me apenas memorizar tudo. Não compreendo o tipo de castigo divino que obriga um homem, depois de realizar tamanha obra, a abandoná-la. Será por causa das guerras? Das mortes que causei nos inimigos? Ou das mortes dos amigos que não consegui impedir? Talvez todas. Sou responsável por cada uma. Ele ergueu os olhos ao céu, onde nuvens pesadas começavam a se formar, como se até os deuses compartilhassem daquele luto silencioso. Pai Todo-Poderoso, para que sirvo afinal? Serei apenas o portador do sofrimento? Um instrumento de dor em nome da esperança? E meu filho, como sofreu, por minha culpa? Agora todos estão sofrendo. Fez uma pausa. O vento passou, lento, entre os escombros e os rostos calados. Se com a minha vida eu pudesse acabar com esse sofrimento. Yoruert se aproximou mais, colocando a mão firme no ombro do velho. Pai, vamos, precisamos ir. Sexto assentiu lentamente, com os olhos marejados. Um último olhar, um suspiro que parecia carregar uma vida inteira.
e então deu o primeiro passo. Seguiram em silêncio, como quem carrega consigo o peso de uma terra que já não existe, mas que ainda sangra dentro do peito. Depois de longas horas de marcha cautelosa, finalmente avistaram seu objetivo. A colina se abriu em declive suave até uma enseada larga, onde 3 embarcações colossais repousavam sobre as ondas. Homens e mulheres se apressaram, descarregando carroças, levando fardos, crianças, armas, sementes, moedas, cestos e peles. Cada segundo contava. Sexto, ao ver os navios, não conseguiu esconder o assombro. É surpreendente. Que tipo de barco é este? Heinz, com o rosto suado, mas satisfeito, respondeu com um certo orgulho contido. O Maiklebuschickpet é a maior realização do meu povo até agora. E agora, claro, graças ao meu engenheiro, triplicou de tamanho. Houve uma ocasião em que transportei 50 touros pelo Egeu. Ele sorriu, com nostalgia e vaidade. Tudo que preciso são 30 ajudantes. Possui um mastro fácil de operar e, contra o vento, usamos os remos. É uma maravilha tecnológica. Sexto assentiu, impressionado. Heinz então virou o rosto para trás, encarando o topo da encosta, de onde podiam ver o porto ao longe. Veja, algo está acontecendo. Sexto estreitou os olhos, o semblante ficando grave. Não, algo aconteceu. Agora basta saber o que acontecerá depois. A última visão que todos tiveram do portugalense foi perturbadora. Soldados romanos circulavam entre os mercadores e pescadores, abordando pessoas, interrogando, forçando sacolas a serem abertas, arrastando um ou outro para o lado. O murmúrio virou agitação. A agitação, gritos. E os gritos corriam com o vento. No mar, como se a própria natureza reagisse ao presságio de desgraça. Formava-se uma tempestade. Nuvens espessas rolaram sobre o horizonte como muralhas escuras. Relâmpagos riscavam o céu distante. E um trovão gutural pareceu selar o início da travessia. As ondas batiam com força cada vez maior contra o costado dos navios. O tempo estava acabando. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.